Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e preparados para mais uma aula. Bom, vimos na aula anterior sobre a sílaba e entendemos que a sílaba é apenas uma das partes, certo, da palavra. Vimos que a vogal é a base para a formação de uma sílaba, pois sem a vogal não existe a sílaba. Também vimos que a quantidade de sílaba, certo, vai definir a forma como a palavra será julgada. Se você só tiver uma sílaba, é chamada de monossílaba. Duas sílabas, dissílaba. Três sílabas, trissílaba. Quatro ou mais, polissílaba. E pelo encontro vocálico, percebemos que o encontro vocálico ele não se dá quando você tem duas vogais, que esse é um termo errado. O correto é sempre dizer dois sons vocálicos. E aí, se tiverem dois sons vocálicos na mesma sílaba, é chamado de ditongo. Três, tritongo. E se aparentemente tiver dois, mas na divisão separar, você terá um hiato. Hoje nós iremos falar um pouco mais, certo, sobre as sílabas, só que agora analisando os encontros consonantais. E o que são então encontros consonantais? Vamos embora? Bom, o encontro consonantal ele é um encontro entre duas consoantes na mesma sílaba, tá? Algumas vezes as palavras, ou melhor, as consoantes, elas podem vir com um agrupamento de muito mais sílabas. E como é que isso funciona? Funciona a partir de algumas palavras especiais, mas o correto é sempre falar ou observar que tem duas ou mais consoantes na mesma sílaba, você tem um encontro consonantal. Bom, diferente dos dígrafos, os encontros consonantais não estão juntos, tá, para formar um único fonema, tá? É bem diferente isso aí. Por quê? Porque nos dígrafos você tem duas letras que só emitem um som. No encontro consonantal, não. Cada letra tem o seu som de forma isolada. Por isso que ele não possui apenas um único fonema. Nos encontros consonantais também, os fonemas são próprios e representam a mesma quantidade de letras, que é o que nós iremos começar a perceber logo a seguir, tá? Observe aí. A palavra Atlas, você tem aqui o encontro consonantal entre a consoante T e a consoante L. Na palavra Atlas, cada letra foi pronunciada, tá? O T e o L permanecem juntos na sílaba tlas, porque entre eles não tem vogal. E quando não tem vogal entre consoantes, nós dizemos então que houve um encontro consonantal. A palavra broche, nós temos aí o B e o R, tá? Nessa palavra aqui nós temos duas sílabas, broche. O B e o R aqui fazem parte de uma sílaba. Observe também que depois do B não tem vogal, logo ele faz parte apenas de uma sílaba. Já o CH, o Xé, que é o som que assim a gente emite, ele é um dígrafo. São duas letras que apresentam apenas um único som. Como nós já sabemos, o H não tem som próprio. Logo, qualquer letra que estiver associada ao H não vai estar, nesse contexto aqui, uma consoante, não vai estar sendo emitido o som do H. Ok? Prato. Na sílaba pra, o P e o R também apresentam aí um encontro consonantal. Treino. O T e o R também aí apresentam outro encontro consonantal, tá? E aí, por não haver vogal entre elas, então elas fazem parte de uma única sílaba. Prova, a mesma coisa aí, o P e o R como um encontro consonantal. E a palavra pneumonia. Bom, existem dois grupos de encontros consonantais, tá? O primeiro deles é quando você tem qualquer consoante, certo, que tenha contato com a consoante L ou R, sem que entre elas exista uma vogal. Como assim? Vamos ver a palavra atleta. Na palavra atleta, a consoante T tem contato com a consoante L e entre elas não tem nenhuma vogal, mas tem uma vogal depois delas. Logo, o tle se torna uma única sílaba, porque, como já vimos estudando a sílaba, sem vogal não tem sílaba. Então, a palavra atleta tem um encontro consonantal formado pelo contato da consoante T mais a consoante L. Já no caso da palavra blusa,
Agora mudamos a consoante de ter para a consoante B, mas a mesma também, tendo contato com a consoante L, forma uma sílaba. Como não existe uma vogal entre B e o L, só depois, logo, B e L mais a vogal presente formam apenas uma única sílaba, que é o que acontece com a palavra blusa, em que o BL e o blue ficam representando uma única sílaba. Na palavra broche, nós temos aí o contato da consoante B mais a consoante R, tá? E aí, por não haver também vogal entre elas, elas são consideradas então um encontro consonantal. Já falamos, inclusive, sobre o fato do CH serem duas consoantes, sendo que o H não emite som, logo ele aí representa um dígrafo, porque são duas letras com apenas um único som, tá? A palavra crise, temos aí o encontro da consoante C mais a consoante R, que é aí que vai gerar esse som travado, cri, né? E aí, por não haver, mais uma vez, como já temos falado, vogal entre essas duas consoantes, certo? Ela se torna uma única sílaba. Por isso que surge a palavra crise. Bom, e existe também as palavras que são formadas por encontros consonantais, mas não, certo, de contato com a outra na mesma sílaba, e sim de sílabas diferentes, tá? Que aí, observando a palavra advogado, observe que houve um encontro entre as consoantes D e V, mas que ambas pertencem a sílabas diferentes. Então, essa também é uma forma de analisarmos o encontro consonantal. A palavra admitir segue a mesma regra da palavra advogado. Então, houve um contato entre a consoante D e a consoante M, mas que ambas estão funcionando em sílabas diferentes. A palavra corte, houve o contato aí da consoante R mais a consoante T, mas ambas não estão na mesma sílaba, estão em sílabas diferentes. A mesma regrinha surge com a palavra subsolo. O B tem contato com o S, que são duas consoantes, mas que ambas estão em sílabas separadas. Então, como já vimos, o encontro consonantal ele pode se dar quando as duas consoantes fazem parte da mesma sílaba ou elas estão em sílabas diferentes, mas que elas se encontram na palavra, ok? E agora vamos conhecer os dígrafos. E o que são os dígrafos? De maneira bem geral, quando um fonema, um som, é representado na escrita, ele vai ser representado por apenas uma única letra, tá? No caso da palavra lixo, nós temos 4 letras, L, I, X, O, e 4 sons. Som de L, som de I, som do fonema X e som do fonema O. Existem também palavras que, quando elas são representadas pela quantidade de sons, elas podem ter uma quantidade de som maior ou menor da quantidade de palavras escritas, que é o caso da palavra bicho. Observe que a palavra bicho ela tem 5 letras, B, I, C, H, O. Mas a quantidade de som é diferente, os fonemas são menores, tá? Porque aí você tem o fonema B, o fonema I, o fonema X e o fonema O. Logo, observamos que a escrita da palavra bicho, certo, é diferente da escrita da palavra lixo. Mesmo o som sendo parecido, a escrita é diferente. E por que isso acontece? Isso acontece porque o fonema x, tá, foi utilizado tanto na palavra lixo quanto na palavra bicho, só que quando você representa o x, tá, ou x, de acordo com o que você achar mais interessante, relacionado ao fonema, ele pode representar o X ou o CH. Logo, como o CH tem mais letras do que o X, então eu posso dizer que a palavra bicho ela tem menos fonemas do que a palavra lixo, que tem a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Assim, o dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema, um único som. Di representa 2. Grafo, letras. Um dígrafo, na verdade, são duas letras que representam apenas um único som. Tá?
E entre os dígrafos podemos agrupá-los em dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos, que é o que nós iremos ver a partir deste momento. Bom, dígrafos consonantais. Os dígrafos consonantais são aqueles mais conhecidos por nós. E entre eles existem aqueles que podem ser separáveis, ou seja, que na hora de você fazer a divisão silábica, eles podem ficar um para cada canto, um em cada sílaba, e aqueles que são inseparáveis. Os dígrafos que são considerados consonantais são LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, S cedilha e XC. Os fonemas que os representam são LHE, que representa o LH, o NH, NHE, o CH, XE, o RR, RE, o SS, C, QU, Q, GU, G, tá? Tanto com E quanto com I, o SC, C, S cedilha, C e o XC, C. Alguns exemplos. Nós temos aí com o dígrafo LH, telhado. Na palavra telhado você tem duas letras, mas apenas um único fonema. Por isso que é chamada de dígrafo. Com NH, marinheiro. A mesma coisa acontece. Duas letras, mas apenas um único som. Chave, representando aí o dígrafo CH. O RR, carro. O som de ro apresenta apenas um único R e não dois. Que é o que acontece com o SS. Na palavra passou, representa apenas um único S. A palavra queijo e quiabo, observa que você não escuta o som do U ou o som, certo, de outra palavra que vai diferenciar. Então, o U aqui não é mencionado. Quando isso acontece, nós dizemos que estamos diante de um dígrafo. Quando você pega a palavra quadro, você escuta o som do U. Nesse caso aí, quadro não é um dígrafo, ok? Com GU, guerra, guia. A palavra guerra e a palavra guia não se emite o som U. Logo, ele é um dígrafo. Se você pegasse a palavra água, você escutaria o som do U. Então, neste caso, ele não é um dígrafo. Só será dígrafo quando o U, tanto do GU quanto do QU, não forem pronunciados. Tá? E aí você tem, com SC, cresce, com S cedilha, desça, e com XC, exceto. Então, essas são algumas dessas formas que nós temos para caracterizar as palavras, certo? Como dígrafos consonantais. E entre esses dígrafos consonantais, nós temos aqueles, como falamos, que são considerados como inseparáveis, ou seja, você não pode separar, tá? LH, NH, CH, QU, tá? E GU. Então, esses dígrafos aqui, na palavra, vocês não podem separá-los. Eles têm que continuar juntinhos na mesma sílaba, tá? Se isso acontecer, vocês escreveram a palavra errada. Já os que são inseparáveis são RR, SS, SC, S cedilha e XC. Esse você pode colocar um em cada sílaba, tá? Como assim? Pegando a palavra carro, você pode botar a palavra carro, separou o RR. Passo, passou, separou o SS. Por isso que eles são classificados entre separáveis e inseparáveis. Já os dígrafos vocálicos, eles são representados pelas letras, tá? An com M ou an com N, E com M ou E com N, I com M ou I com N, O com M ou O com N, U com M ou U com N. Então, eles são chamados de vocálicos e são chamados também de nasais, porque o som é mais próprio a sair pelo nariz. Parte da palavra, certo? O som será pela boca e o resto, uma parte será pelo nariz. Então, representando o fonema, teríamos an, en, in, É mais ou menos assim. Então, quais são os exemplos? Um exemplo com o fonema an, vocálico an. Então, tampa, canto, templo, lindo, né? Tombo, chumbo, certo? E aí, por diante. Então, só percebemos a evidência, no caso do dígrafo vocálico, pela emissão do som
nasalado. Ou seja, você percebe o som sendo emitido parte pela boca e também parte pelo nariz. Por isso que ele é chamado de vocálico nasal. Ok? E uma coisa que é importante para a gente poder ter em mente e fazer essa observação é que existe, durante muito tempo, foi ensinado que todas as palavras que tivessem GU e QU eram consideradas como dígrafo. Então, muitos de nós aprendemos que GU e QU era dígrafo. Contudo, observamos que para ser dígrafo, tanto o GU quanto o QU, eles precisam emitir apenas um único som. Quando a palavra for escrita com GU ou QU e emitir mais de um som, e entre esse som, o som do U for pronunciado, ele não será um dígrafo, tá? Então aí você não tem um caso de dígrafo. Você tem uma palavra em que tem a mesma quantidade de letras, certo, presente. Veja só. E aí, para facilitar mais ainda o entendimento, só será dígrafo quando depois do GU ou depois do QU, certo, vier E ou I. Então, observa no exemplo aí. Guitarra, aquilo, queijo. Então, nessas palavras que eu citei para vocês, tá? Depois do GU ou do QU, teve E ou teve I. Guitarra e aquilo tem I. Na palavra queijo tem E. Então, só será dígrafo se o GU e o QU, certo, estiverem juntos na palavra e o U não for pronunciado. E uma outra dica é observar se depois do U vem o E ou o I. Se vier o E ou o I, provavelmente ele será um dígrafo. Contudo, a nossa análise deve estar voltada para a emissão do som da semivogal U, tá? Porque é ela quem vai denunciar se a palavra é ou não é um dígrafo. E aí o U vai representar justamente o diferencial para saber quando estamos diante de um dígrafo ou não. Veja o caso aí da palavra aguentar, linguiça, aquífero. Observe aqui na palavra aguentar, o G é pronunciado e o U também, agu. Então tem o som do G, U. A mesma coisa aparece com a palavra linguiça, G-U. E aquífero, A-Q-U, cui. Então, neste caso, houve o som do U e aí não houve, então, o dígrafo. Não houve o som do U, então aí é um dígrafo, tá? Então, sempre que GU e QU não for pronunciado o som do U, é dígrafo. Sempre que for pronunciado, não é dígrafo, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, tenham chegado até aqui dispostos, tá? E agora ficará para vocês a atividade da página 57 a 61, que vai fazer um resgate de tudo aquilo que já falamos, e vocês aí vão tentando, na medida do possível, responder o que está diante de vocês, para que possamos também, na medida do possível, ajudá-los, tá certo? Então, revise a atividade, qualquer dúvida, volta ao vídeo, assiste do começo, para ficar mais claro o entendimento, e assim você vai interagindo. Só para recapitular, diferencie também encontro consonantal de dígrafo. Encontro consonantal, duas consoantes na mesma sílaba ou em sílabas separadas. O dígrafo são duas consoantes que apenas apresentam um único fonema, um único som. Então, essa é a diferença entre as duas. O dígrafo parece ser encontro consonantal, contudo, na escrita, cada som vai ser representado de forma única. Então, CH, LH, NH, RR, SS, todos eles representam apenas um fonema. Já no caso do encontro consonantal, não. Cada consoante tem o seu som isolado, tem o seu som próprio. Após realizar a atividade 57 a 61, se preparem para enviar por e-mail. E aí você pode fazer um print, fazer uma cópia da atividade por celular e envia para este e-mail ou então para este contato. Ok? Então, que Deus abençoe vocês, se cuidem, estudem e não acumulem atividade.